Viés cognitivo e a tomada de decisão sustentável. Olha só, a gente construiu uma civilização global incrível, né? Temos tecnologia de ponta, uma ciência avançadíssima e sabemos exatamente o que precisa ser feito para garantir o nosso futuro a longo prazo. Mas, mesmo com uma montanha de evidências sobre o aquecimento global, perda de biodiversidade e esgotamento de recursos, a nossa ação coletiva simplesmente não acompanha o ritmo. Na nossa análise de hoje, a gente não vai focar só em estatísticas climáticas, não. Nós vamos mergulhar nas raízes neuroevolutivas do cérebro humano para tentar desvendar esse mistério. Por que tomar decisões sustentáveis é algo tão absurdamente difícil para nós? Para colocar nossa pegada ecológica em perspectiva, vamos fazer uma viagem rápida no tempo. Lá na Idade da Pedra, um ser humano médio usava cerca de 4.000 calorias de energia por dia para sobreviver. Hoje, um cidadão americano médio consome, acredite se quiser, cerca de 230.000 calorias diárias. É um salto de quase 60 vezes. A mesma tecnologia que curou doenças e nos tirou da escassez criou um impacto ambiental gigantesco. Para dar esse mesmo padrão de vida para todo mundo, a gente precisaria de, no mínimo, 4 planetas Terra. E, bom, a gente sabe muito bem que só temos um. Então chegamos ao grande paradoxo de toda essa história. Se nós sabemos que a casa está pegando fogo, por que a gente hesita tanto em pegar o extintor? Nós temos relatórios rigorosos, consensos de cientistas do mundo todo gritando sobre a urgência do problema. A resposta não está na falta de dados. A verdadeira questão é como a nossa mente processa esses dados. Parece que falta aquele tipo específico de racionalidade que nos faria mudar de rota antes que o desastre de fato aconteça. Isso nos leva à primeira parte, nosso hardware evolutivo desatualizado. Para entender toda essa inércia, a gente tem que olhar lá para o passado. O nosso sistema nervoso evoluiu há centenas de milhares de anos em um ambiente super hostil. O foco era sobreviver a ameaças imediatas, sabe? Fugir de um predador, achar o almoço do dia seguinte. Essa era a prioridade número 1. E o ponto crucial aqui é o que chamamos de viés cognitivo. Basicamente, os vieses são atalhos mentais. Naquela época da savana, tomar uma decisão instintiva e rápida era literalmente uma questão de vida ou morte. O problema é que, no nosso mundo moderno e complexo, esses atalhos pré-históricos nos levam a fazer escolhas péssimas quando o assunto são ameaças de longo prazo. Vamos destrinchar isso na parte 2. Falha 1. O problema da percepção. A verdade é que a nossa biologia joga um pouco contra a gente. Os seres humanos são ótimos em reagir a contrastes e mudanças repentinas. Se um tigre pular na sua frente agora, o seu corpo vai reagir com força total na mesma hora. Mas as mudanças climáticas, elas são um processo super lento. Como não existe um tigre climático visível pulando na nossa direção, os nossos sentidos simplesmente não disparam alarme. Por mais assustadores que sejam os gráficos que os cientistas nos mostram, a ameaça parece vaga demais. E tem também a nossa relação um tanto problemática com o tempo. A evolução nos ensinou a valorizar o que está na nossa mão agora. Tem um nome chique para isso, desconto hiperbólico do tempo. Na prática, significa que a gente prefere uma recompensa pequena hoje do que uma gigante daqui a 10 anos. O custo de ser sustentável é cobrado agora, no crachá, mas o benefício para o planeta pode demorar décadas. Então o nosso cérebro dá um baita desconto nessa recompensa futura e a gente acaba escolhendo a conveniência de hoje, ignorando a conta que vai chegar amanhã. Tem outro viés bem perigoso nessa mistura, que é o viés de normalidade. O raciocínio é mais ou menos assim. Bom, a gente sobreviveu até aqui, então amanhã o mundo também não vai acabar. A gente subestima ativamente a chance de desastres raros, mas catastróficos, os famosos cisnes negros. Quando falamos de clima, esse viés faz com que a gente ignore os chamados pontos de inflexão, aqueles limites térmicos que, se a gente ultrapassar, desencadeiam um efeito dominó irreversível na natureza. Para complicar, o nosso mundo globalizado é um emaranhado de conexões. E como a nossa capacidade mental tem limite, a gente recorre ao princípio do foco. A gente presta atenção naquilo que é fácil de ver e entender. É muito louco pensar nos nossos próprios pontos cegos mentais, né? Se a gente não consegue ver toda a complexidade da rede elétrica global, a gente age como se essa complexidade nem existisse. Focando só no que está na nossa frente, a gente superestima o que sabe e ignora o fato de que a transição verde é cheia de incertezas brutais. Parte 3, falha 2, os obstáculos sociais.
É da natureza de qualquer organismo querer manter as coisas do jeito que estão, o bom e velho status quo. Quando surge uma política dizendo que a gente precisa reduzir o uso de combustível fóssil, o cérebro entende isso como um ataque direto ao nosso estilo de vida. E aí entra a aversão à perda. A dor psicológica de abrir mão do conforto de ter um carro só seu, por exemplo, dói muito mais do que a alegria abstrata de, sei lá, ter um ar mais limpo na cidade daqui a alguns anos. E tem aquele nosso lado super competitivo. Nós somos programados para buscar status dentro do grupo. O que importa não é o quanto a gente tem, mas se a gente tem mais do que o vizinho. Isso cria a chamada esteira hedônica. O consumo vira um sinal de sucesso e a gente fica correndo sem sair do lugar. Aquele celular novo e brilhante perde toda a graça no exato momento em que alguém aparece com o modelo mais recente. Essa necessidade evolutiva de não ficar para trás na hierarquia social é um motor turbo para o desperdício de recursos. Quando a gente joga recursos compartilhados nessa equação, tipo a atmosfera, os oceanos, as estradas, a gente cai direto na tragédia dos comuns. A seleção natural sempre favoreceu quem priorizava o próprio ganho em vez do ganho de estranhos. Se todo mundo decide tirar o máximo de proveito de um recurso público ao mesmo tempo, sem pensar no amanhã, o recurso entra em colapso. É exatamente esse dilema de eu primeiro que trava as ações contra o aquecimento global. E para fechar esse combo de obstáculos, o cérebro humano tem uma tática muito inteligente para evitar riscos: seguir a manada. A gente copia o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. É o viés de conformidade que dita o que é normal. O problema é que ser o único diferentão do bairro a mudar os hábitos parece antinatural. Se a grande maioria das pessoas não adota práticas verdes, fica incrivelmente difícil popularizar novos comportamentos. Exigir contra a correnteza do que é confortável para todo mundo. Mas calma que nem tudo está perdido. Parte 4. Hackeando o comportamento humano. Tentar consertar tudo isso só com palestras e sermões não funciona no longo prazo. Em vez de lutar contra esses vieses, a gente tem que usá-los a nosso favor. Sabe aquele problema de a ameaça climática parecer vaga e abstrata? A gente resolve isso alinhando as soluções com os nossos desejos imediatos. Intervenções inteligentes pegam os problemas invisíveis e os tornam super reais na nossa rotina. E para vencer aquela mania de querer a recompensa agora, a gente traz os benefícios para o presente. Políticas que dão um desconto imediato ou um benefício financeiro na hora para quem faz uma escolha sustentável mudam totalmente o jogo. A gente também precisa mexer na arquitetura das escolhas para vencer os obstáculos sociais. Primeiro, a opção verde tem que ser a opção padrão. Tem que ser a escolha mais fácil e preguiçosa, tipo a energia renovável já vir pré-selecionada na sua conta de luz. Segundo, a gente precisa fazer com que carros elétricos e energia limpa sejam vistos como símbolos de alto status e não como perda de conforto. E terceiro, usar a pressão dos pares para o bem. Se você mostrar dados de que o bairro inteiro está reciclando, a prova social entra em ação e empurra o resto do pessoal a fazer o mesmo. E se você acha que entender psicologia comportamental é só teoria, olha só esse dado impressionante. 9 em cada 10 grandes projetos de infraestrutura de transporte acabam custando muito mais do que o planejado. Por quê? Justamente porque eles tomam decisões ignorando como as pessoas realmente se comportam e subestimando os imprevistos. Se a gente não levar em conta os vieses que guiam tanto os políticos quanto a gente no dia a dia, os nossos projetos climáticos têm tudo para fracassar do mesmo jeitinho. E isso nos leva à nossa última etapa, parte 5, a ética da influência. Aqui, a conversa fica num terreno bem delicado. Hackear a mente humana usando esses empurrõezinhos comportamentais cria um dilema moral fascinante. Como é que a gente equilibra a necessidade absoluta de salvar o planeta com o risco de cruzar a linha da manipulação autoritária? O grande debate hoje é justamente sobre quem tem o direito de usar esse poder persuasivo e como a gente garante que as pessoas não percam a sua autonomia de escolha enquanto são guiadas para um futuro mais sustentável. Para fechar nossa análise, fica claro que sobreviver à crise climática vai exigir bem mais do que painéis solares mais eficientes. Vai exigir que a gente entenda a fundo quem nós somos. Se a gente aceitar que a nossa biologia tem essas falhas de fábrica, podemos desenhar caminhos sustentáveis muito mais inteligentes. Mas fica a provocação. Até onde é aceitável usar truques psicológicos invisíveis para salvar o nosso ecossistema sem quebrar a nossa bússola democrática? Essa é a resposta que vai definir o futuro das nossas decisões nesse século.